Em 15 de outubro, Zoe Nelson, de 20 anos, foi para a natureza selvagem dos Everglades para tirar outra foto do pôr do sol. Ela conhecia esse lugar como a palma da mão, mas quando a noite caiu na reserva, seu telefone ficou em silêncio para sempre. O que os voluntários viram 3 dias depois, em um setor remoto de Mahogany Hammock, fez até mesmo os guardas florestais experientes estremecerem. Uma menina em pé, no meio da água, acorrentada a um bloco maciço no fundo, com uma corrente de ferro. Que segredo sinistro essa corrente estava tentando esconder e que verdade estava sendo apagada por alguém que se sentia um verdadeiro dono desses pântanos? Você descobrirá neste vídeo. Alguns nomes e detalhes desta história foram alterados para fins de anonimato e confidencialidade. Nem todas as fotos foram tiradas no local. 15 de agosto de 2013, no Parque Nacional Everglades, foi um dia surpreendentemente sufocante, mesmo para os padrões dos verões subtropicais úmidos do sul da Flórida. De acordo com os registros oficiais do Serviço de Meteorologia, a umidade naquela noite chegou a 90%. E a temperatura permaneceu em 86 graus Fahrenheit, mesmo após o pôr do sol. Às 19h30, uma câmera de vigilância na entrada da reserva capturou um sedã japonês azul dirigido por Zoe Nelson, de 20 anos. A garota era a personificação da vitalidade e da paixão científica. Ela estudava ecologia na Universidade de Miami e dedicou seu semestre de verão à pesquisa dos ecossistemas únicos dos pântanos. Seu sonho era capturar cada canto escondido da reserva com uma câmera profissional para seu projeto de pesquisa, que era provar a importância de preservar as áreas mais remotas do parque. Naquela noite, Zoe escolheu a Anhinga Trail, uma trilha de madeira bem conhecida, com cerca de 0,8 de milha de extensão, que serpenteia por pântanos rasos repletos de grama densa e espécies raras de pássaros. Ela esperava tirar uma série de fotos panorâmicas durante a hora dourada, quando o sol se põe lentamente abaixo do horizonte, tornando a água carmesim. Zoe era uma exploradora experiente que visitava a área com o pai desde a infância, por isso nunca se preocupou com suas caminhadas. No entanto, dessa vez, a situação mudou muito rapidamente. Quando o relógio ultrapassou a marca das 21 horas, seus pais, Mark e Sarah Nelson, sentiram o primeiro sopro frio de ansiedade. Era o momento em que Zoe deveria fazer sua tradicional ligação de check-in para avisá-los de que estava fora da rota e a caminho de casa. Zoe foi extremamente disciplinada e nunca quebrou sua promessa de entrar em contato, sabendo dos perigos dos pântanos noturnos. Mais tarde, Sarah Nelson observou no relatório policial que começou a discar continuamente o número da filha a cada 5 minutos, mas todas as vezes ouvia apenas a voz mecânica da secretária eletrônica. Ela andou pela sala de estar por horas, segurando o telefone com as mãos trêmulas, enquanto o silêncio na casa ficava cada vez mais tenso. Mark Nelson, sem esperar pela permissão oficial para fazer a busca, dirigiu em direção à reserva 1 hora após a ligação perdida. A estrada para a entrada do parque estava vazia e a parede da floresta costeira parecia impenetrável na escuridão. Às 22h45, meu pai avistou um carro azul familiar no estacionamento próximo à Anhinga Trail. O carro estava trancado e a jaqueta reserva da menina estava no banco do passageiro, mas Zoe não estava em lugar algum. A polícia do condado de Miami-Dade chegou ao local às 23h15. O policial Rodrigues, que foi o primeiro a inspecionar a área, observou em seu relatório que os pertences pessoais da menina foram encontrados na margem logo no início do deck de madeira, seu telefone celular e óculos de sol. Eles estavam bem arrumados, sem sinais de luta,
o que deu aos investigadores a ilusão inicial de um acidente repentino. Mais tarde, o sargento Harris explicou aos repórteres que, em tais circunstâncias, a primeira teoria é sempre a de afogamento ou de um ataque repentino de um predador durante uma queda acidental na água. Entre os primeiros voluntários que chegaram para ajudar naquela noite estava Jeffrey Nelson, um guia de parque, licenciado de 30 anos, que não era parente de Zoe, mas conhecia bem a família dela por causa de atividades ambientais conjuntas. Jeffrey tinha a reputação de conhecer áreas remotas do pântano e era fluente no labirinto de Mahogany Hammock e nas áreas circundantes por quilômetros. Ele ajudou a polícia a coordenar as equipes de busca, indicando as áreas com as correntes mais traiçoeiras. Às 2 horas da manhã, a operação de busca estava em pleno andamento, mas não foi possível encontrar novos rastros. Um dos policiais notou uma corda abandonada com um nó distinto na água perto da margem, mas a investigação decidiu ignorar o objeto. O relatório afirmava que a corda parecia ser lixo comum deixado por caçadores ilegais ou pelos muitos pescadores que frequentemente invadem a reserva. Um silêncio assustador reinava na reserva, quebrado apenas pelo rugido distante dos jacarés e pelo farfalhar dos juncos na leve brisa noturna. Os pais de Zoe estavam em estado de choque profundo, mas se recusavam a acreditar na versão oficial de um afogamento acidental. Mark Nelson afirmou que sua filha conhecia esses pântanos como a palma da mão e nunca teria se aproximado da beira do calçadão sem sua câmera, que, por sinal, nunca foi encontrada entre seus pertences na praia. A ausência da câmera cara foi o primeiro detalhe que não se encaixou no acidente, mas a polícia descartou o fato de que a câmera poderia simplesmente ter caído no lodo profundo durante a queda. Luzes de busca perfuraram a escuridão durante toda a noite, mas a superfície da água permaneceu calma como um espelho, escondendo o mistério do desaparecimento da garota. Os investigadores registraram o testemunho de Jeffrey Nelson, que alegou ter visto um aerobote semelhante na área da trilha Anhinga por volta das 20 horas, mas não deu importância ao fato, acreditando que se tratava de outros guias. Cada minuto de espera se tornou uma verdadeira tortura para Mark e Sarah, que ficaram parados no estacionamento, olhando para a impenetrável parede de juncos. A atmosfera deprimente foi agravada pela percepção de que o tempo está contra você nos Everglades, especialmente quando se trata de sobreviver na natureza. Todas as evidências coletadas no primeiro dia indicavam que Zoe havia simplesmente desaparecido no ar, deixando para trás apenas alguns itens pequenos na borda do perigoso pântano. No entanto, a descrição da cena, feita pelos peritos forenses, continha outro detalhe estranho. Foram encontradas pequenas gotas de combustível na grama, perto do telefone, que não poderiam ter pertencido ao carro no estacionamento. Essa observação também foi incluída nos materiais adicionais do caso, mas na época ninguém a considerou uma pista. Tudo apontava para o fato de que Zoe Nelson havia se tornado mais uma vítima de seu amor pela natureza, que se revelou cruel demais naquela noite. Mas essa aparente simplicidade dos eventos foi apenas a primeira camada de um plano horrível que começou a se desenrolar no coração dos Everglades da Flórida, onde o silêncio geralmente é um sinal de um predador que já escolheu seu alvo. As equipes de busca continuaram a vasculhar o matagal costeiro a 5 quilômetros de distância do local onde os itens foram encontrados, mas os Everglades mantiveram seu segredo sob a cobertura de uma espessa névoa noturna que começou a descer sobre a água ao amanhecer, tornando a visibilidade quase nula. O desaparecimento de Zoya foi o início de uma investigação em grande escala que logo faria todo o distrito
estremecer com a verdade escondida sob a espessura da água do pântano. No dia 18 de agosto de 2013, a operação de busca no Parque Nacional Everglades entrou em sua fase mais crítica, quando exatamente 3 dias se passaram desde o desaparecimento de Zoe Nelson. A atmosfera no quartel-general das buscas, montado no estacionamento, estava eletrizada pelo desespero, pois as chances de encontrar uma pessoa viva no agressivo pântano depois de 72 horas estavam se aproximando de zero. Às 9h20 da manhã, uma das equipes móveis, liderada pelo guarda florestal Thomas Miller, entrou em um setor remoto e inacessível chamado Mahogany Hammock, a poucos quilômetros da rota turística principal. Essa seção da reserva é conhecida por suas densas plantações de árvores de mogno e lamaçais intransponíveis, onde a água fica parada, escondendo perigosas fissuras de lodo sob sua superfície escura. Enquanto o barco avançava lentamente pela parede de juncos, um dos voluntários avistou um objeto estranho que se projetava acima da superfície da água. Ao se aproximarem, os homens estremeceram com o horror que viram, que mais tarde seria descrito nos protocolos como uma das imagens mais assustadoras da prática do serviço do parque. Em meio à água negra e estagnada, Zoe Nelson permanecia ereta, como uma estátua viva, com o corpo submerso até a altura do peito e a cabeça inclinada para um lado, impotente. Quando os socorristas correram para o seu lado, descobriram o motivo dessa postura antinatural. A perna direita da garota estava firmemente acorrentada por uma enorme corrente de metal que se estendia verticalmente para baixo, bem no fundo lamacento. Depois de um difícil esforço de extração, ficou claro que a outra extremidade da corrente estava firmemente presa a um pesado bloco de concreto, pesando cerca de 50 quilos, que servia como âncora, impedindo que a vítima se movesse ou mesmo se sentasse. O processo para libertá-lo levou mais de 30 minutos, pois o cadeado era industrial e estava coberto por uma camada de mau cheiro. De acordo com o relatório dos paramédicos que receberam Zoya a bordo do helicóptero, às 10h40, a garota estava em um estado de dormência dissociativa profunda. Sua condição física era crítica. A pele de seus braços e pernas estava encharcada devido à exposição prolongada à água e várias picadas de insetos haviam se transformado em feridas inflamadas contínuas. No entanto, o que mais impressionou os médicos foi seu estado mental. Zoya olhava para frente com um olhar vítreo e sem emoção, sem reagir à fala ou ao toque. Quando tentaram lhe dar um copo de água, suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar nem mesmo um recipiente plástico leve, derramando o líquido sobre si mesma. Testemunhas entre os socorristas lembraram que ela não emitiu um único som, mesmo quando a corrente foi finalmente removida de seu tornozelo inchado. Enquanto isso, em um pequeno pedaço de terra próximo ao local do sequestro, a equipe de investigação da polícia de Miami-Dade começou a coletar freneticamente as primeiras evidências físicas. A cena do crime parecia como se alguém tivesse montado um acampamento de vigilância temporário. Equipamentos de pesca profissional, iscas específicas e bobinas de linha de pesca resistente estavam espalhados de forma caótica na costa, o que era completamente inconsistente com o regime de segurança da área protegida. No entanto, a principal descoberta foram as pegadas claras e frescas de botas masculinas no lodo macio da costa, que ia da água até o denso matagal. O detetive Anderson anotou em seu caderno que o padrão de piso era típico de um sapato de trabalho, grande e pesado, aproximadamente do tamanho 11 ou 12. Os especialistas em vestígios trabalharam o mais rápido possível, pois a umidade e a possível chuva poderiam
ter destruído essas pegadas críticas em poucas horas. Toda a área em um raio de 500 metros foi isolada com fita amarela, e outros laboratórios forenses foram enviados para ajudar a polícia. A descoberta macabra da corrente no fundo do Pântano Amargo finalmente mudou o status do caso de desaparecimento para tentativa de assassinato com extrema crueldade. Os investigadores entenderam que Zoe não havia sido apenas atacada. Ela havia sido submetida a uma tortura prolongada, e a escolha do local em Mahogany Hammock indicava que o autor do crime tinha um conhecimento excepcional da área, inacessível ao turista comum. Cada detalhe na margem, desde o equipamento espalhado até a posição do bloco de concreto, mostrava o cálculo frio e metódico de um homem que se sentia o mestre absoluto desses pântanos. Enquanto Zoe estava sendo transportada para o Hospital Central, os detetives tentavam entender como uma garota de 20 anos poderia ter sido alvo de um massacre tão sofisticado e quem a teria deixado para morrer no meio do pântano, acorrentada ao fundo como uma peça de equipamento inútil. Havia uma tensão sufocante no ar sobre Mahogany Hammock e cada movimento dos juncos fazia com que os policiais pegassem suas armas, pois percebiam que um verdadeiro predador estava à espreita nessa floresta, deixando sua vítima como uma mensagem horrível para qualquer um que ousasse perturbar o silêncio de seu domínio. O comunicado oficial à imprensa às 18 horas daquele dia foi lacônico. A menina havia sido encontrada viva e as circunstâncias de sua permanência no parque estavam sendo investigadas como um crime grave. No entanto, ninguém mencionou a cadeia que permanecerá por muito tempo nos pesadelos de todos que viram Zoe Nelson naquele fatídico momento de resgate na lama dos Everglades. No dia 19 de agosto de 2013, quando o Parque Nacional Everglades estava sob o escrutínio de todo o país pelo quarto dia, a atmosfera no escritório do xerife do condado de Miami-Dade atingiu um ponto de ebulição. A forte pressão do público, alimentada por transmissões 24 horas por dia em canais de TV nacionais, não deixou espaço de manobra para os detetives. Cada reportagem começava com uma foto do barco vazio de Zoe e com uma sugestão do fracasso das autoridades em proteger os cidadãos dentro da zona protegida. A equipe de investigação estava em um estado de tensão constante, ciente de que o criminoso, que tinha habilidades excepcionais de sobrevivência, poderia simplesmente desaparecer no labirinto interminável de pântanos, que cobria mais de 1.500.000 acres de matas impenetráveis e canais lamacentos. Se eles tivessem demorado mais alguns dias, qualquer chance de interceptar o fugitivo teria sido completamente perdida. É por isso que a investigação começou a considerar febrilmente as versões mais óbvias e convenientes da investigação, ignorando deliberadamente pequenos fatos que não se encaixavam no quadro geral da solução ideal para o caso. A polícia concentrou quase que instantaneamente toda a sua atenção na figura de Brandon Edwards, um pescador local de 42 anos, cujo estilo de vida e reputação eram ideais para o papel do principal antagonista nesse drama. A principal razão para uma fixação tão rápida no suspeito foi a evidência física encontrada pelos peritos forenses diretamente no setor onde Zoe Nelson foi encontrada acorrentada. O equipamento de pesca específico espalhado na costa úmida revelou-se extremamente raro e reconhecível. Os peritos registraram a presença de chumbadas de chumbo moldadas à mão e meadas de linha de pesca de fluorocarbono que Brandon Edwards vinha comprando em grandes quantidades na mesma pequena loja de Florida City nos últimos 10 anos. Além disso, o tamanho do calçado identificado nos moldes da cena do crime indicava claramente um tamanho 11,
que combinava com as pesadas botas de trabalho que o pescador usava todos os dias. Os detetives que analisaram os registros de arquivo do serviço do parque descobriram que Brandon Edwards já havia tido vários conflitos sérios documentados com visitantes da reserva. Em particular, o protocolo de 12 de julho de 2012 descreveu um incidente no qual Edwards ameaçou um grupo de turistas, alegando que esses vagabundos com câmeras estavam assustando os peixes, arruinando sua pesca e impedindo-os de sobreviver nessas condições. De acordo com testemunhas que pescavam nas proximidades, Brandon reclamava repetidamente, de forma grosseira, dos ambientalistas e estudantes pesquisadores, chamando-os de forasteiros, que não tinham o direito de estar em seus territórios ancestrais. Foi essa combinação de equipamento profissional idêntico, correspondência antropométrica e ódio documentado contra fotógrafos que se tornou uma verdadeira mina de ouro para os investigadores, da qual se aproveitaram com todo o desespero. Em um esforço para mostrar o monstro preso à comunidade enfurecida e aos turistas assustados o mais rápido possível, os detetives se apressaram em apresentar acusações formais, ignorando deliberadamente a falta de provas diretas, como impressões digitais na corrente ou a presença dos pertences pessoais da menina na casa do pescador. Às 18h45 do dia 20 de agosto de 2013, o mandado de prisão foi assinado e uma unidade especial foi deter Edwards. A essa altura, era muito mais importante para a liderança policial apresentar um resultado rápido ao público do que continuar o trabalho meticuloso de verificar álibis e analisar a composição química do revestimento anticorrosivo das correntes. Eles acreditavam que a natureza agressiva de Brandon e sua aversão aberta a Zoe como representante do mundo ambiental que ele odiava eram motivos suficientes para um veredito de culpado. O silêncio assustador que prevaleceu na sala de reunião depois que o nome do suspeito foi anunciado foi apenas um prenúncio da rapidez com que essa confiança se transformaria em uma decepção esmagadora. A investigação registrou nos protocolos que Brandon conhecia todos os canais e caminhos escondidos em um raio de 16 quilômetros de Mahogany Hammock, o que, aos olhos dos detetives, apenas confirmava sua capacidade de levar a garota despercebida para a parte mais inacessível dos pântanos. Assim, uma decisão precipitada, motivada pelo medo de um escândalo na mídia e por sua própria impotência diante dos Everglades, determinou o curso posterior dos eventos que faria com que os detetives se arrependessem de seu excesso de confiança em poucos dias. O processo de documentação das evidências foi realizado em um ritmo extremamente intenso, com cada policial tentando encontrar pelo menos mais uma pista que finalmente ligaria o pescador ao bloco de concreto no fundo do pântano, ignorando o fato de que o verdadeiro predador poderia ser muito mais astuto do que um homem que simplesmente estava acostumado a expressar abertamente seu descontentamento. A investigação entrou em uma fase em que o desejo de encontrar o culpado superou o desejo de encontrar a verdade, estabelecendo a base para o futuro fracasso catastrófico de todo o sistema judiciário da Flórida. Cada palavra no depoimento das testemunhas sobre a grosseria do pescador foi exagerada, transformando um recluso comum em um assassino em série aos olhos daqueles que precisavam desesperadamente de uma manchete tranquilizadora nos jornais da manhã. Antes de mergulharmos nos detalhes desse caso intrincado, peço que se inscreva no canal, deixe um comentário e curta este vídeo. Seu envolvimento é fundamental para os algoritmos do YouTube, pois ajuda a promover o conteúdo, permitindo que mais pessoas aprendam sobre esses eventos e ouçam a verdade
sobre a tragédia de Everglades. No dia 21 de agosto de 2013, às 10h00, o primeiro diálogo oficial com Brandon Edwards começou na fria sala de interrogatório do escritório do xerife. O pescador de 42 anos parecia exausto, com o rosto desgastado e as mãos calejadas atestando décadas de trabalho árduo sob o sol escaldante da Flórida. Mas não havia remorso em seus olhos, apenas uma irritação sem graça. De acordo com o relatório do interrogatório, gravado na câmera 2, Edwards negou categoricamente qualquer ligação com o crime contra Zoe Nelson, mas nem sequer tentou esconder sua antipatia pelo que a garota estava fazendo. De acordo com os detetives que conduziram o interrogatório, Brandon declarou abertamente que as pessoas que vão aos pântanos para entretenimento duvidoso interferem muito em sua pesca diária. Ele afirmou que cada aparição de estranhos em barcos a motor ou com flashes de câmeras brilhantes era incrivelmente irritante para ele, pois assustava as presas e perturbava a paz a que ele tinha direito como morador local. No entanto, ele insistiu que sua raiva sempre foi apenas da boca para fora e que nunca, em nenhuma circunstância, havia usado força física contra, como ele disse, esses vagabundos com câmeras. A polícia, estimulada pelas expectativas da imprensa, não se convenceu totalmente dessa alegação, pois encontrou várias correntes de aço pesadas, com cerca de 15 quilos no total, quando revistaram seu galpão particular nos arredores de Florida City. Essas correntes eram quase idênticas em suas características: peso, tipo de elo e grau de corrosão, aquela que havia prendido a perna direita de Zoe no fundo do pântano. O próprio pescador deu explicações extremamente ambíguas e contraditórias sobre a origem do metal, o que só aumentou as suspeitas. Inicialmente, ele disse ao detetive Anderson que havia comprado as correntes em um ferro velho na Flamingo Road há vários meses, mas depois de 20 minutos de conversa, ele começou a afirmar que simplesmente as havia encontrado na margem de um canal e decidiu guardá-las para suas próprias necessidades domésticas. A situação estava se tornando crítica para o suspeito, porque Brandon não conseguia explicar de forma clara e consistente onde estava na tarde de 15 de agosto, quando a menina desapareceu. Ele constantemente confundia fatos e horas, referindo-se a um trecho de pântano a 3 milhas da Anhinga Trail e outro na direção oposta, o que pareceu aos detetives experientes uma tentativa deliberada de desviar as suspeitas e ocultar sua verdadeira rota. Enquanto isso, na ala 402 do Hospital Central, outra parte dessa tragédia estava se desenrolando. Zoe Nelson, sob constante supervisão médica, estava em um estado de profundo trauma psicológico. De acordo com as anotações feitas pela enfermeira de plantão em seu prontuário médico, a menina se retraía a cada som metálico, fosse o tilintar de um instrumento médico ou a batida acidental de uma bandeja no corredor. Assim que um dos funcionários mencionava água, barcos ou a necessidade de procedimentos de higiene, seus olhos se enchiam de um verdadeiro terror animal e sua respiração se tornava intermitente. Ela mal falava, às vezes agarrava o cobertor com tanta força que seus dedos ficavam brancos como giz. Os investigadores, movidos pelo medo de perder alguém que já haviam apelidado de assassino óbvio, preencheram apressadamente dezenas de páginas de relatórios e protocolos. Nesse caos burocrático, eles ignoraram completamente o fato de que a sola das botas de trabalho, tamanho 11 apreendidas de Edwards, tinha diferenças sutis, mas fundamentais, em relação aos moldes de gesso feitos na cena do crime. Os sapatos de Brandon tinham uma pequena rachadura vertical na sola que não estava presente nas pegadas no lodo. No entanto,
Essas ninharias pareciam sem importância no contexto do perfil perfeito do suspeito. A liderança da polícia já estava preparando um comunicado solene à imprensa sobre a captura bem-sucedida de um criminoso perigoso e o fim da fase ativa da investigação. Eles já tinham visto as manchetes dizendo que a justiça havia sido feita em Everglades, sem saber que sua confiança férrea logo se transformaria em uma decepção de reputação esmagadora. Cada documento assinado naquela noite aproximava a acusação oficial, ignorando a voz calma da dúvida que poderia indicar que a verdadeira ameaça ainda estava escondida entre os juncos, observando os próprios policiais apertarem o laço no pescoço de um homem inocente. A atmosfera no departamento estava saturada, com o cheiro de café, barato e uma sensação de falsa vitória, enquanto do lado de fora das janelas, a noite envolvia os pântanos da Flórida em seu cobertor sufocante. Nenhum dos detetives prestou atenção à mensagem do perito em combustível e lubrificantes, que observou que as gotículas de combustível na margem tinham uma composição típica dos modernos motores de airboat de alto desempenho, e não do velho barco de Edwards, que emitia fumaça cinza e funcionava com a gasolina mais barata. Esse emaranhado de evidências parecia cada vez mais uma armadilha na qual a investigação havia entrado de bom grado, parte do roteiro intrincado e cruel de alguém. O guia profissional, Geoffrey Nelson, continuou a dar conselhos aos colegas de outro departamento, detalhando a dificuldade de navegar na área de Mahogany Hammock, e ninguém notou como ele se sentia frio e calmo em meio a uma investigação que deveria tê-lo assustado. As lâmpadas dos escritórios ficavam acesas até as primeiras horas da manhã, registrando cada letra dos documentos que logo se tornariam um monumento à cegueira profissional e ao orgulho humano de alguém. A tragédia de Zoya estava se tornando cada vez mais apenas um pano de fundo para as ambições de carreira dos funcionários que sonhavam em encerrar o caso até o final da semana. No dia 24 de agosto de 2013, a investigação, que ontem parecia triunfante e inevitável em sua conclusão lógica, de repente parou completamente. Isso aconteceu às 10h30 da manhã, quando o detetive-chefe recebeu os resultados de exames detalhados de odorologia e de vestígios de provas preparados pelo Laboratório Central do Estado. As conclusões dos especialistas foram inequívocas e devastadoras para a versão oficial. Vestígios de odor, coletados de uma corrente e de um bloco de concreto de 50 quilos, negaram categoricamente a presença de Brandon Edwards no local onde a menina foi encontrada. A polícia ficou chocada e profundamente desapontada por ter gasto todo esse tempo precioso, quando cada minuto contava, perseguindo um alvo falso, enquanto o verdadeiro culpado permanecia solto, observando seus erros. O caso da promotoria, que parecia sólido apenas algumas horas atrás, desmoronou diante de nossos olhos quando a análise química do metal revelou discrepâncias insuperáveis. Descobriu-se que as correntes encontradas no galpão do pescador, embora visualmente semelhantes àquelas seguradas por Zoe, tinham uma composição química completamente diferente, de revestimento anticorrosivo à base de cromo, enquanto a arma do crime estava coberta com uma camada específica de zinco industrial. O que os detetives chamaram de confusão de fatos durante o interrogatório de Edwards acabou não sendo uma tentativa de encobrir o crime hediondo, mas uma consequência lógica de sua distração, idade avançada e incrível estresse por estar sob custódia. A evidência de vestígios finalmente confirmou que uma pequena rachadura vertical na sola das botas, tamanho 11 de Brandon, teria sido visível na lama macia da costa. Mas os moldes da cena do crime
eram perfeitamente planos, indicando que um sapato novo ou outro modelo com um padrão de piso semelhante havia sido usado. Os detetives, sentindo o peso de sua própria derrota, começaram a analisar dolorosamente todos os seus movimentos, fazendo a si mesmos a mesma pergunta: como podemos ignorar coisas tão óbvias em busca de um resultado rápido? O capitão da polícia assistiu pessoalmente a cada minuto do vídeo das câmeras corporais dos policiais que trabalharam no primeiro dia, tentando encontrar o fio que havia escapado por entre seus dedos devido ao excesso de confiança. Foi nesse momento que eles se lembraram da corda abandonada com um nó especial, encontrada a alguns metros da costa no primeiro dia da busca, que eles haviam considerado lixo comum e nem sequer haviam incluído na lista principal de evidências materiais. Agora, essa corda parecia uma chave que eles haviam jogado fora com suas próprias mãos. Uma atmosfera deprimente prevaleceu no escritório da gerência. O ar estava saturado de frustração e da percepção de que eles haviam permitido que sua atenção fosse manipulada. Enquanto isso, no quarto do hospital, o estado de saúde de Zoya permanecia sempre grave. De acordo com o depoimento que sua mãe, Sarah Nelson, deu ao detetive Anderson às 16 horas daquela tarde, em seus raros momentos de consciência, ela repetia a mesma frase, que soava como uma condenação do profissionalismo da polícia. Zoe sussurrou em uma voz quase inaudível que ele conhecia cada canto, dando a entender que seu sequestrador não era um pescador aleatório ou um criminoso de passagem. Essas palavras, registradas em um diário médico, apontavam para uma pessoa que se sentia em casa nos Everglades, alguém com um conhecimento íntimo de navegação e trilhas escondidas que não estão marcadas em nenhum mapa de caminhada. A investigação deixou claro que eles estavam procurando uma pessoa com um motivo de ódio, ao passo que eles estavam olhando para um predador com um motivo de controle total. Cada novo relatório pericial só aumentava o sentimento de culpa dos detetives em relação ao inocente Edwards e a Zoe, que continuava a ter pesadelos com água e ferro. Descobriu-se que até mesmo as gotas de combustível na praia eram lubrificantes, sintéticos modernos, para motores de última geração que não poderiam ter sido usados no barco velho e enferrujado do pescador. Esse fato, antes relegado a segundo plano, agora se tornou central para o novo vetor da investigação. A polícia foi forçada a admitir oficialmente seu erro, o que levou a uma nova onda de críticas na imprensa, acusando as autoridades de incompetência e desejo de encontrar um bode expiatório. No entanto, foi esse amargo alívio que fez com que os detetives finalmente tirassem os olhos dos suspeitos óbvios e olhassem para aqueles que estavam lá o tempo todo, ajudando-os a coordenar a busca. O silêncio opressivo nos escritórios foi interrompido apenas pelo farfalhar de papéis, quando a equipe de investigação começou a verificar os álibis de todos os voluntários e funcionários do parque que tinham acesso aos setores fechados de Mahogany Hammock a partir do zero. A constatação de que o verdadeiro criminoso poderia estar de costas para eles, enquanto apreendiam provas vazias contra o pescador, fez com que os detetives sentissem muita náusea. Os eventos estavam tomando um novo rumo, muito mais perigoso, em que o inimigo não era um solitário agressivo, mas alguém que conseguia imitar perfeitamente um profissional e um salvador, conhecendo antecipadamente cada movimento da polícia. Assim, o quinto dia após o resgate da garota foi o momento em que as velhas ilusões desmoronaram e a caça ao verdadeiro mestre dos pântanos começou, atraindo a investigação para uma armadilha com a mesma facilidade com que ele atraía sua vítima para o labirinto de juncos. Zoé continuou a lutar por sua saúde mental.
e suas palavras sobre conhecer cada canto e recanto se tornaram o principal ponto de referência para os detetives, que agora estavam prontos para ir contra seu próprio sistema, para corrigir o erro fatal e encontrar aquele que realmente tinha a corrente em suas mãos. A investigação entrou no estágio de concentração máxima, em que cada peça do equipamento e cada movimento do aerobot, naquela noite fatídica, começou a ser analisado com precisão matemática, descartando quaisquer emoções e conclusões precipitadas que haviam lhes custado tanto anteriormente. No dia 26 de agosto de 2013, às 14h30, o gabinete do xerife do condado de Miami-Dade teve um avanço técnico que mudou completamente a maré da investigação de Zoe Nelson. Um dos detetives da Unidade Forense Digital, Stephen Muller, profundamente decepcionado com a versão anterior das acusações contra o pescador, decidiu submeter a última foto digital que Zoe havia tirado alguns minutos antes de seu desaparecimento à análise mais detalhada. Esse arquivo foi carregado automaticamente para o armazenamento em nuvem de seu dispositivo móvel no exato momento em que ela pressionou o botão do obturador de sua câmera profissional conectada à rede. Anteriormente, os especialistas haviam atribuído a mancha escura, borrada no canto inferior direito, do quadro a uma sombra normal dos juncos grossos ou a distorção óptica da lente devido à umidade excessiva. No entanto, agora que a versão de Brandon Edwards da história finalmente desmoronou sob a pressão dos testes genéticos, o detetive olhou para a imagem de forma diferente. Ele não estava mais procurando por uma pessoa, mas sim por máquinas que poderiam estar na área no momento do tiroteio. Usando um software para aumentar a clareza e a ampliação múltipla de pixels individuais, os especialistas forenses conseguiram ver uma parte borrada da lateral metálica do veículo aéreo na imagem espelhada da superfície da água, bem no canto do quadro. A descoberta mais impressionante foi um arranhão em zigue-zague exclusivo no casco do barco, que tinha um padrão específico de danos à pintura e ao metal. Os detetives imediatamente compararam essa imagem com as fotos do equipamento envolvido na operação de busca no primeiro dia e chegaram a uma conclusão surpreendente. O dano era absolutamente idêntico ao registrado no airboat de Jeffrey Nelson, de 26 anos. A polícia ficou chocada e profundamente decepcionada com sua própria cegueira, pois havia passado todo esse tempo precioso procurando o culpado entre os eremitas locais, ignorando completamente o homem que estava lá, o tempo todo, e até fingindo ser um assistente prestativo durante as operações de busca. Jeffrey, como guia licenciado do parque, não estava apenas ajudando, ele estava, na verdade, direcionando a atenção dos investigadores para a direção certa, oferecendo sua consultoria especializada na coordenação de grupos de voluntários em setores remotos. Os investigadores finalmente perceberam que haviam cometido um erro profissional catastrófico ao considerar a grosseria e o isolamento social do pescador como um sinal de culpa, enquanto o verdadeiro predador estava agindo com precisão matemática bem debaixo do nariz deles, escondido atrás de um crachá profissional. No mesmo momento, os detetives se lembraram de uma corda abandonada com marcas especiais que eles haviam ignorado anteriormente, considerando-a como lixo comum. Um exame detalhado da estrutura da fibra revelou um fio azul fino, com um código de série individual dentro da corda. De acordo com a resposta a uma solicitação oficial urgente aos fornecedores de equipamentos especiais, esse tipo de equipamento era fornecido exclusivamente aos guias profissionais da Everglades Safari Trails, onde Jeffrey Nelson
havia trabalhado nos últimos 5 anos. Isso conectou instantaneamente todos os capítulos anteriores da investigação e os fatos díspares em uma linha lógica. Os detetives se sentiram realmente impotentes quando perceberam a facilidade com que o antagonista havia manipulado a atenção deles, jogando o equipamento antigo de Edwards na praia e deixando marcas de sapatos que imitavam o andar de um pescador. Agora, cada acidente no caso, desde os óculos esquecidos até a escolha do local em Mahogany Hammock, parecia parte de um cenário bem planejado e cuidadosamente executado. A constatação de que Zoe havia visto seu sequestrador todos os dias antes da tragédia, durante suas viagens de pesquisa, como ele frequentemente aconselhava aos estudantes de meio ambiente, acrescentou um tom ainda mais sombrio e sinistro ao caso. O novo status de Jeffrey como principal suspeito de sequestro e tortura estava agora listado nos relatórios de inspeção. Os detetives se lembraram de como, durante uma das conversas na sede da busca, ele havia supostamente comentado casualmente que o pescador Brandon era frequentemente agressivo, o que era mais um passo em seu jogo de manipulação. Agora que a lente da câmera de Zoe havia exposto a verdade por meio de um reflexo acidental na água, todas as ações de Nelson foram analisadas com um escrutínio especial. A investigação percebeu que não estava lidando com um criminoso aleatório, mas com um homem que conhecia perfeitamente os protocolos policiais e sabia como usar a natureza como cúmplice. A epifania dos detetives foi amarga, pois enquanto eles perdiam tempo interrogando um homem inocente, o verdadeiro mestre dos pântanos poderia estar destruindo outras provas ou preparando uma nova armadilha. O capitão da polícia assinou uma ordem às 16h00 do dia 26 de agosto para iniciar a vigilância secreta da casa e do hangar de Jeffrey Nelson, em Florida City. Todos os seus movimentos e telefonemas estavam agora sob o controle total de uma força-tarefa que estava determinada a corrigir seu erro fatal. O Everglades não era mais um santuário para eles. Tornou-se o cenário de uma investigação sangrenta, na qual o principal predador foi finalmente identificado, com a ajuda de um tiro acidental. A tragédia de Zoe assumiu um novo vetor, em que o inimigo não era apenas um monstro, mas uma pessoa em quem ela havia confiado durante suas expedições científicas, o que tornou o crime ainda mais cínico e perigoso. Os investigadores observaram no relatório que o arranhão na lateral do aerobot tinha um padrão característico de zigue-zague de 11 polegadas de comprimento, que se tornou um identificador importante no caso. Cada peça de equipamento profissional, de correntes a mosquetões, estava agora sendo verificada quanto à conformidade com as compras da empresa onde Nelson trabalhava. O tempo para ilusões havia acabado, e a contagem regressiva havia começado para Jeffrey Nelson, embora ele continuasse a fingir ser um profissional calmo e confiante. No dia 28 de agosto de 2013, às 22h45, a investigação finalmente identificou oficialmente o verdadeiro criminoso, cuja crueldade e sangue frio haviam atordoado até mesmo os detetives mais experientes da Flórida. Tratava-se de Jeffrey Nelson, de 26 anos, um guia licenciado do Everglades National Park, que vinha construindo uma reputação de especialista impecável em áreas úmidas e conservacionista dedicado há 5 anos. De acordo com a investigação, o motivo desse crime horrível foi um cálculo extremamente frio e cínico, desprovido de qualquer emoção. Naquela fatídica noite de 15 de agosto, Zoe Nelson, enquanto tirava imagens panorâmicas do pôr do sol para seu projeto de pesquisa, acidentalmente capturou Jeffrey Nelson com sua lente potente
enquanto ele prendia ilegalmente répteis raros e coletava orquídeas fantasmas protegidas. Essas atividades faziam parte de seu negócio paralelo, lucrativo e de grande escala de fornecimento de espécies exóticas para o mercado negro na Europa e na Ásia. Percebendo que a filmagem inevitavelmente destruiria sua vida e carreira e levaria a uma longa sentença de prisão, Jeffrey decidiu eliminar a testemunha. De acordo com os detetives que reconstruíram os eventos a partir do rastreador GPS de seu aerobot, Nelson primeiro se aproximou da garota sob o disfarce de um amigo atencioso, sabendo que ela não se sentiria ameaçada pelo funcionário do parque. Quando Zoe estava distraída montando o equipamento, ele sorrateiramente a atordoou com um objeto pesado, provavelmente o cabo de uma faca de caça, e arrastou seu corpo inconsciente para dentro de seu aerobot. Ele levou a garota a mais de 8 milhas de distância das rotas turísticas para um remoto poço de jacarés, na inacessível área de Mahogany Hammock, onde havia preparado um bloco de concreto com uma enorme corrente. Ele geralmente usava esse equipamento como âncora para prender armadilhas de caça furtiva a grandes presas, o que explicava a presença de um revestimento específico de zinco no metal. Geoffrey esperava que a garota ficasse tão paralisada pelo terror animal que jamais ousasse testemunhar contra ele, ou que a natureza dos pântanos livrasse a testemunha de ataques de predadores ou de hipotermia antes que ela pudesse ser encontrada. Para evitar totalmente a responsabilidade e desviar a investigação, ele habilmente colocou o equipamento de pesca de Brandon Edwards na praia que ele havia roubado de seu barco e deixou marcas de sapatos para imitar o andar pesado de um pescador. Ele sabia do relacionamento tenso de Edwards com turistas e ambientalistas, o que o tornava o candidato perfeito para ser um bode expiatório aos olhos da polícia. O momento da verdade chegou durante uma busca relâmpago no hangar particular de Jeffrey, em Florida City, que começou às 23h15 do dia 28 de agosto. Dentro do local, a polícia encontrou não apenas o mesmo aerobarco com um arranhão característico de 11 polegadas em zigue-zague no lado estibordo, mas também um suprimento completo de correntes industriais e mosquetões idênticos escondidos sob uma lona. Jeffrey Nelson foi preso pela força-tarefa no momento em que tentava freneticamente carregar seu equipamento e pertences pessoais em seu SUV para um voo para um estado vizinho. Ele não resistiu à prisão, mas seu silêncio era tão frio quanto a água em Mahogany Hammock. Peritos forenses também encontraram a câmera digital de Zoe no hangar, da qual o cartão de memória havia sido removido, mas, graças aos esforços dos peritos, a filmagem excluída foi recuperada, fornecendo provas irrefutáveis da presença de Jeffrey na cena do sequestro. Os investigadores documentaram que Nelson usou seu conhecimento dos horários de patrulha dos guardas florestais para escolher a janela perfeita para cometer o crime, sem ser detectado pelas câmeras de segurança. Sua traição à ética profissional e a confiança da família Nelson, que o considerava um amigo, foi o golpe mais duro para todos os envolvidos. O relatório afirmava que o bloco de concreto pesava exatamente 52 quilos, o que tornava absolutamente impossível, até mesmo para uma pessoa fisicamente apta, libertar a garota por conta própria. A constatação de que Zoe havia permanecido na água por 3 dias, observando seu salvador, Jeffrey, liderar a busca por ela na superfície, acrescentou um nível incrível de cinismo ao caso. Os investigadores descobriram que ele havia navegado em seu aerobarco várias vezes, a apenas algumas centenas de metros do local onde a menina estava acorrentada, para se certificar de que ela ainda estava lá.
Sua manipulação das provas contra o pescador foi calculada nos mínimos detalhes, inclusive levando em conta as direções do vento e da correnteza que poderiam trazer um cheiro ou ruído para a área de busca. A prisão de Jeffrey Nelson foi o ponto final em um longo período de incertezas, abrindo caminho para um julgamento que revelaria toda a anatomia dessa terrível traição no coração da natureza selvagem da Flórida. A polícia pediu desculpas oficialmente a Brandon Edwards, cujo nome foi usado para encobrir as ações criminosas de um homem a quem foi confiada a vida dos visitantes do santuário. Geoffrey foi mantido em um centro de detenção provisória sob alta segurança, pois a repercussão do caso ameaçava sua segurança pessoal, até mesmo de outros prisioneiros indignados com suas ações. Cada evidência coletada, desde um arranhão na lateral do barco até o revestimento anticorrosivo idêntico nas correntes, criou um caso monolítico para a acusação ao qual nenhuma defesa poderia resistir. A tragédia nos Everglades se transformou em um caso de degradação profissional e ganância, em que a vida de uma jovem foi colocada em risco para preservar os lucros do contrabando de orquídeas e répteis. Houve um silêncio pesado no ar noturno da cidade da Flórida, enquanto a busca estava em andamento, o que finalmente trouxe uma sensação de verdade dolorosa, mas necessária, para os pais de Zoe, que estavam procurando o inimigo externo o tempo todo, sem saber que ele estava bem ao lado, na forma de um guia de santuário licenciado. O julgamento de Zoe Nelson começou no início de 2015 no Tribunal do Condado de Miami-Dade e imediatamente atraiu a atenção de todo o país devido ao nível sem precedentes de cinismo e sangue frio do réu. Jeffrey Nelson, que havia hipocritamente expressado condolências aos pais da garota e coordenado pessoalmente grupos de voluntários durante a busca por ela alguns meses antes, sentou-se no banco dos réus com uma expressão completamente indiferente, quase de pedra. De acordo com os repórteres presentes no tribunal, ele não demonstrou nenhuma emoção ou sinal de remorso, mesmo quando o promotor estadual mostrou a foto recuperada da câmera da menina em uma tela grande, na qual uma parte da lateral de seu aerobot, com um arranhão em zigue-zague de 11 polegadas, era claramente visível no reflexo espelhado da água. A acusação construiu sua estratégia com base em uma série de provas físicas irrefutáveis coletadas durante uma busca minuciosa no hangar de Florida City. O argumento principal foram os resultados dos testes genéticos que revelaram o DNA de Jeffrey na corrente de metal e na trava industrial, que mantiveram Zoe no fundo do pântano por 72 horas. Também foi fundamental para o caso a descoberta de uma corda com uma marca azul especial que, de acordo com os registros de inventário da Everglades Safari Trails, foi entregue a Nelson, contra sua assinatura 2 semanas antes do crime. Especialistas em navegação apresentaram ao júri dados do módulo GPS do barco do réu, que confirmaram de forma conclusiva que ele estava a menos de 30 metros do local onde Zoe foi torturada na noite de seu desaparecimento e, mais tarde, retornou a esse ponto em várias ocasiões durante as operações oficiais de busca, presumivelmente para garantir que sua vítima ainda estava debaixo d'água. Após 15 dias de depoimentos e revisão de relatórios técnicos, o júri, depois de passar menos de 10 horas na sala de deliberação, considerou Jeffrey Nelson culpado de todas as acusações. O juiz impôs uma sentença final de 45 anos, de prisão federal sem liberdade condicional por sequestro, prisão falsa e tortura, além de uma multa substancial por crimes ambientais graves relacionados ao contrabando de espécies protegidas. A reação da família de Zoe à sentença
foi contida, mas profundamente dolorosa. Seu pai, Mark Nelson, disse aos repórteres nos degraus do tribunal que nenhuma sentença ou número de anos atrás das grades restauraria à sua filha a paz original e a confiança no mundo que ela sentia nos pântanos antes de seu fatídico encontro com Jeffrey. A própria Zoe, apesar de sua longa e exaustiva reabilitação psicológica, não conseguiu superar completamente seu medo paralisante de águas abertas. Os registros médicos oficiais mostram que qualquer som aleatório de metal fazendo barulho ainda provoca ataques de pânico e estados dissociativos. Ela encontrou forças para voltar à universidade, mas mudou permanentemente seu curso para ciências laboratoriais e microbiologia para que nunca mais ficasse sozinha com a natureza, que agora ela associava apenas à dor e ao ferro. O Departamento de Polícia de Miami-Dade foi forçado a admitir oficialmente seus erros grosseiros ao acusar apressadamente o pescador local, e o caso de Brandon Edwards foi finalmente encerrado, com a restauração total de sua reputação e o pagamento de uma indenização por sua detenção ilegal. O desfecho dessa história horrível permaneceu na memória das pessoas como um lembrete sombrio de que os predadores mais perigosos e insidiosos nos labirintos de Everglades não usam escamas ou presas, mas crachás e certificados de profissionais aos quais estamos acostumados a confiar nossas vidas incondicionalmente. A tragédia de Zoe Nelson tornou-se um símbolo da resiliência do espírito humano diante do mal real, que se escondia por trás da máscara de um ajudante atencioso nos intermináveis e silenciosos pântanos da Flórida.